preconceito, sem embargo, diferença na cor. Gosto amargo, da arte vem a força dos ancestrais. Resistência, nossa voz não se cala mais. Cada passo, cada sonho, cada livro aberto. Juntos o futuro pode ser bem mais certo. Hoje é dia de luta, nossa força é nossa conduta. Nunca se esqueça do seu próprio brilho. Fogo simples, conquiste seu brilho. Olá, sejam bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo, que busca refletir sobre temas da atualidade, ligados direto ou indiretamente à psicologia e aos processos transformadores. Eu sou Norian Segato, jornalista, e hoje vamos falar sobre um tema instigante: a invisibilidade dos corpos negros na educação, uma situação que vem mudando ao longo dos anos, mas ainda está muito longe de se tornar uma realidade. E para falar sobre isso, nossa convidada é a psicóloga Ângela Soligo, que possui vasta experiência em educação, em particular nos seus recortes raciais. Ângela já esteve à frente da Associação Latino-Americana para a Formação e o Ensino da Psicologia, a UFEPSI, é vice-presidente da ABEP, Associação Brasileira de Ensino e Psicologia, e faz parte do Departamento de Psicologia Educacional da Unicamp, onde leciona. Quero ressaltar que esse não é um canal que monetariza likes, ou seja, não rola din-din nas suas curtidas. Esse seu like é um gesto de apoio às reflexões, provocações que instigamos aqui. Novamente, muito obrigado por nos acompanhar. Olá, bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade. Quero começar o nosso programa registrando que no dia 27 de agosto se comemorou o Dia da Psicóloga do Psicólogo. Queremos deixar aqui registrado essa importante data para a profissão. Hoje eu tenho a honra de entrevistar a psicóloga, a doutora Ângela Soligo, com uma vasta experiência em educação, em particular nos seus recortes raciais. É isso mesmo, né, doutora? E entre tantas outras atividades. Ângela foi presidente da Associação Latino-Americana para a Formação e Ensino de Psicologia, da Psicologia, a UFEPSI. É isso mesmo. Então, para iniciar a nossa conversa, Ângela, gostaria de você falasse um pouco sobre a sua trajetória profissional, sua trajetória de militância na área da psicologia, e quero começar já com uma provocação, já começar quente aqui o programa. Ela é uma provocação que eu fiz mais ou menos parecida com o Ricardo Lugon, que está no nosso episódio número 29, quem quiser assistir. Você fez seu mestrado e doutorado estudando crianças negras na escola, e você não é uma pessoa negra. Qual que é o lugar de fala de uma pessoa branca nesses estudos étnico-raciais? Seja bem-vinda. Então, é um prazer participar dessa conversa, e essa é uma conversa boa, né? E a pergunta que você me fez, muita gente me faz, né? Você é branca, você estuda relações raciais, como é que é isso? Então, assim, primeiro, eu quero contar que eu sou uma pessoa que muito cedo fui envolvida nos movimentos estudantis, nas lutas políticas. A minha irmã mais velha era do movimento, estava na Unicamp, e eu tinha 16 anos e eu já ia nas assembleias. Aí depois fui fazer psicologia na PUC. Quero dizer que eu sempre me encantei, desde a graduação, pela psicologia escolar e pela psicologia social. E fui procurar no mestrado, depois no doutorado, um recorte da psicologia social para o campo da educação. E, mesmo sendo uma pessoa que já me entendia de esquerda, me entendia feminista, eu nunca pensei no racismo. Eu era igual a todas as pessoas do nosso país que nunca pensaram no racismo. Eu sou uma pessoa branca. E foi no mestrado da PUC São Paulo, com a Fulvia Rosenberg, um ano antes do centenário da abolição, então 1987, eu fui falar com ela e falei: Fulvia, eu queria que você me orientasse, só que eu não sabia bem o que eu queria. E ela me disse: vai frequentar meu seminário, eu vou trazer convidados, e também vai fazer uma busca nas bibliotecas sobre o que tem sobre a criança negra na escola.
Eu comecei a frequentar o seminário, ali eu tive a honra de conhecer o Kabengele Munanga, o Carlos Rasenbalg, e pessoas dos movimentos negros muito significativas. A gente estava vivendo a retomada do processo democrático e os movimentos estavam ali na luta. Eles nunca pararam a luta. Só que na ditadura eles eram clandestinos, assim como a UNE, né? E aí, ouvindo os movimentos, ouvindo Kabengele, eu fui começando a me situar com a questão do racismo. E ouvia as pessoas falando do que era o sofrimento na escola. Eu ali frequentando o seminário e fui fazer a busca que a Fúvia me pediu. Aliás, quero lembrar que em 1987 não era no computador, era ir às bibliotecas, ficar lá fuçando nos ficheiros, No dia dias Google. e dias. É, várias, eu fui em várias bibliotecas, na USP fui em todas as de humanas, dias e dias, semanas, procurando o que na nossa área e nas áreas afins tinha sobre a criança negra na escola. E não tinha, não no Brasil. Eu achei estudos nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Holanda, na Itália e até no Japão, mas não tinha estudos no Brasil, havia muito pouca coisa. Havia algumas coisas sobre racismo, mas sobre a criança negra, não. Mesmo sobre racismo não havia muito. E aí eu fiz o levantamento, levei para a Fúvia, falei: Fúvia, eu já sei o que eu quero. Eu quero entender, eu quero estudar a criança negra na escola e eu quero entender por que que a gente nunca estudou isso, não é? Por que que nunca falamos disso? Então, eu comecei a estudar, o ponto de partida foi um incômodo, foi o silêncio. Por que que no Brasil não falávamos sobre isso? E aí eu tive que estudar o que que é o mito da democracia racial, o que que é a ideologia do branqueamento, o que que é a meritocracia. Eu tive que entender, aí eu fui estudar muita sociologia, muita antropologia, muita história, e também buscar na psicologia o que nós tínhamos. Nós tínhamos Neuza Santos Souza, por exemplo. Me incomodava, e o que eu entendi desses estudos foi que nós aprendemos a não ver, que a nossa educação, desde crianças, nos ensina a não ver o racismo, nos ensina a não entender que nós somos uma sociedade racista. Eu li Carolina Maria de Jesus com 13 anos de idade, mas eu não vi o racismo, eu vi a pobreza. Eu li um livro de entrevistas da Angela Davis no segundo ano da graduação, mas eu vi o racismo nos Estados Unidos e não vi o nosso racismo. E eu, como todo mundo no nosso país, não víamos, não sentíamos, nós, as pessoas brancas, e não vimos. Nós aprendemos a não ver, nós aprendemos a não falar sobre isso, nós aprendemos uma história pela metade. Eu gosto sempre de contar uma história de uma vez que eu vinha vindo de Cubatão, eu tinha ido no Instituto Federal fazer uma formação sobre história da África, e na volta o motorista que me trouxe, conversando, ele disse: sabe, professora, eu fico pensando aqui como aqueles portugueses foram raçudos, porque eles chegaram aqui e não encontraram nada. E do nada eles construíram tudo. A hora que ele falou aquilo, eu respirei muitas vezes, e aí eu disse: olha, não é bem assim.
porque eles chegaram aqui e não é verdade que não tinha nada. Nós tínhamos milhares de povos indígenas vivendo, cultivando o seu território, cuidando dele, com as suas línguas. Então, não é verdade que não tinha nada. E quem construiu tudo foram os povos africanos escravizados que os portugueses sequestraram e trouxeram para o Brasil. Então, não é bem assim. E ele ficou muito espantado e falou: Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E não é culpa dele. Nós aprendemos a não pensar sobre isso. E foi assim, né? Já envolvida com a educação, já envolvida com a escola. Eu já era professora universitária, já era da área escolar. E foi assim, envolvida com a educação, e envolvida com os estudos raciais a partir da Fúvia, do Cabenguelê, de Neuza Santos Souza, de Lélia Gonzalez e de tantos outros, que eu comecei a entender. E entendendo o racismo, entender que eu sou parte dele. A gente escuta as pessoas dizerem: o racismo é problema dos negros. Então, é e não é. Quem vive, quem vive as consequências ruins, negativas do racismo, são as pessoas negras. Mas nós fazemos parte dele. Por quê? Porque nós somos, as pessoas brancas, a parte privilegiada, a parte que recebe os benefícios de um racismo que é histórico e é estrutural. Eu escuto as pessoas dizerem: mas eu não tenho culpa que os meus antepassados escravizaram. É verdade, eu não tenho culpa, mas eu recebo os privilégios até hoje do que os meus antepassados fizeram, né? Eu não tenho culpa, mas tenho responsabilidade. E qual é a minha responsabilidade? Entender quais são os meus privilégios e tomar uma posição, um lugar na luta antirracista. Então, é assim que eu me situo, e é assim que eu não parei de estudar até hoje, é assim que eu fui estudar a história da África, para poder ensinar, para poder entender a nossa história. E eu queria dizer para você que estudar a história da África é libertador. A gente descobre um outro mundo que nós não aprendemos. Na nossa escola, nossa formação passou ao largo disso, né, Zenora? Quando você falou aí sua experiência aí como taxista aí, que não tinha nada, né? Parece que era o Gênesis. Em 7 dias fizeram, não, 6 dias, no 7º eles descansaram. Então não é bem assim, de fato, que a coisa acontece. Mas isso reflete bem esse seu exemplo, essa invisibilidade, né, de culturas, de corpos, daquilo que não seja a narrativa dominante. Eu Exatamente. estudei numa escola pública boa, né, lá nos Idos, de não sei quanto, mas também assim, não lembro de ter visto nenhuma grande assim, menção às personalidades negras do país, né? Luiz Gama não existia, Zumbi não existia, Chica da Silva não existia, Machado de Assis era branco, Isso. né? Castro Alves, Machado de Assis, Exato. Carlos Gomes, foram todos branqueados. Então tem E esse mito racial nosso mesmo, uma coisa que ainda persiste, e esse resgate é importante ser feito, como você falou, pela voz dos negros, mas também pela responsabilidade dos não negros, né? isso. Bom, E a nossa responsabilidade não é falar pelas pessoas negras. As pessoas negras têm voz, produzem conhecimentos, produzem ações e cada vez mais, né? Produzem saberes e referências importantíssimas atualmente. Então, não é a gente falar por eles, porque isso também é racista, né? Mas é a gente entender que neste complexo chamado racismo brasileiro, nós temos que falar sobre nós.
Nós temos que falar sobre o racismo, e nós temos que falar sobre qual é o papel que a gente joga nessa história. Qual é o nosso papel na manutenção dos privilégios, na manutenção da desigualdade, na recusa de aceitar que nós fazemos parte disso e na recusa de agir. Tem uma pesquisadora que foi minha orientanda no doutorado, o nome dela é Maria Isabel Donabella, e ela fez uma pesquisa com professoras da rede pública, com professoras brancas. Ela usa uma metodologia participativa, reflexiva, e ela percebe que as professoras, elas falam contra o racismo, mas elas não agem contra o racismo. Então é uma crítica de boca, não é? Ela chama isso de branquitude crítica dissimulada. Quer dizer, eu até falo que eu sou contra, mas o que que eu faço? Eu não faço. Então, eu acho que a gente, primeiro, não dá mais para a gente dizer que não sabe sobre isso, porque hoje tem muita gente falando, tem muito conhecimento, não é só livro. Tem muita gente falando no TikTok, no Instagram, no Facebook, nas mídias e nos educando, né, para entender. Então não dá para falar mais: "Ai, nunca ouvi falar sobre isso". Até assistindo televisão na mídia aberta você vê, mas a gente precisa mais, a gente precisa assumir uma posição nesta luta antirracista. E esse trabalho eu acho interessante também, o trabalho que vem se desenvolvendo na educação nas últimas décadas, que os próprios negros, negras começam a se enxergar. E antes É, havia, precisava alisar o cabelo, precisava na, era qualquer coisa assim de mídia, novela, era um papel de a empregada, a e pessoa humilde. Esse empoderamento pessoal, ele também vem como empoderamento da própria da consciência que se toma. Assim, negros, negras estarem se entendendo nesse papel, né? Ganhando essa consciência, que eu acho que é muito bom, é muito, e faz muito bem para o país como um todo. E eu, lembrando agora, eu vi um vídeo seu, uma entrevista sua no YouTube, em que você relatou uma experiência que você fez ainda, acho que no seu doutorado, no mestrado, um grupo de adolescentes que escreveram sobre um futuro próximo, né? isso, E aí você contou a experiência, que foi legal. Isso foi. foi 2001. E aí você projeta como seria a vida dessas pessoas em 2020. À luz de hoje, o que esses relatos podem revelar? Olá, você está ouvindo o Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos do Estado de São Paulo. À luz de hoje, e só lembrando que eu fiz essa pesquisa e continuo pesquisando, então esses relatos, eles não são diferentes do que eu tenho ouvido atualmente, não é? Então, a pesquisa era com jovens do ensino médio, do curso noturno, então muitos jovens negras e negros. E eu pedia que eles se imaginassem num futuro, mas não aquele futuro fantasia, um futuro próximo, né? E é muito tocante, porque as jovens e os jovens brancos, por exemplo, eles imaginavam uma profissão. Eu vou ser engenheiro, eu vou ser policial, eu vou ser manicure, mas imaginavam uma profissão. As jovens e os jovens negros só diziam: eu vou ter um trabalho. Então, veja até onde conseguia ir a imaginação das jovens e jovens negros, qualquer trabalho, né? Teve uma moça que escreveu: no futuro eu vou ser empregada doméstica, porque é o que tem, e é a chance que tem para uma mulher pobre e preta. Esta projeção de futuro
ela não é muito diferente da projeção de futuro de muitos jovens negros periféricos. Por mais que a gente tenha hoje política de cotas, desde 2012, por mais que nós tenhamos ações afirmativas, a universidade pública ainda é extremamente excludente e muitos jovens nem conseguem terminar o ensino médio. Isso se mantém hoje. Os dados mais recentes mostram isso. Então, aquele jovem negro, negra, que nem conseguem concluir o ensino médio, quais são as expectativas que eles vão ter? O que podem esperar? O que o menininho de 6, 7 anos que está vendendo bala no semáforo, o que ele pode esperar? Ele pode sonhar, às vezes ele nem sonha, mas o que ele pode esperar? Então, essa ainda é uma realidade. Ao mesmo tempo, hoje, assim, os movimentos negros cresceram, reivindicam e lutam por acesso cada vez mais qualificado na educação, produzem conhecimentos, colocam mais pessoas negras nas universidades, na graduação e na pós-graduação, e isso vai mudando uma face importante da nossa ciência, que é produzir uma ciência descolonizada, uma ciência que não é só a ciência da branquitude. E dentro das universidades, a gente vive isso na minha universidade, e não é só nela. Os grupos negros se juntam, se organizam e cobram, e exigem. O que mais vocês têm para nos oferecer? Isso exige que a gente estude mais, que a gente vá além daquilo que nós aprendemos. Aquilo que nós aprendemos, ok, é bom, mas não é suficiente. Não é suficiente. Se a gente quiser ter profissão antirracista, ciência antirracista, psicologia antirracista, aquilo que a gente chama erroneamente de clássicos, a gente precisa superar. Eles são importantes, mas eles são os clássicos enfiados dentro de uma caixinha. O mundo é maior do que essa caixinha. Você aborda uma questão importante aí, que é as pessoas se unirem para reivindicar. Porque é uma ala também, me parece bem, um projeto muito consciente da sociedade, que aposta no individualismo, na meritocracia individual. Né? Se você for um negro, uma negra, estudar, vencer, você vai vencer na vida. O projeto individual. Individualmente não há saída, a gente sabe disso. Né? Então, eu acho que isso se aborda. Aproveitando, você fez parte, ou faz parte, me corrija se eu estiver errado, do grupo de estudo Diferenças e Subjetividades de Educação, que é da Unicamp. Faz parte, isso. Né? E produz essas diferenças e subjetividades, como o próprio nome diz. Como que a psicologia se encaixa nesse campo? Quais são os saberes e reflexões que a psicologia pode acrescentar a esses estudos, a sair dessa caixinha da branquitude? Isso, como é que a gente sai da caixinha? Eu gosto de dizer isso. A gente não precisa jogar conhecimento fora, tá? Porque às vezes as pessoas dizem, então não pode mais gostar do Freud. Não, não é isso. Mas como é que a gente sai da caixinha? Quando a gente deixa de olhar para a realidade com essas lentes fechadas e deixa de tentar encaixar a realidade nas lentes e a gente começa a submeter essas lentes teóricas às nossas realidades. Então, como é que, considerando a realidade das desigualdades, considerando a realidade do apagamento da diferença, considerando a realidade do racismo, do machismo, das nossas regionalidades, como é que a gente olha para as teorias e o que a gente pode abstrair delas, absorver delas
que nos ajude a entender a realidade. E mais, como é que a gente transforma essas teorias. Eu vou dar um exemplo. Tem uma autora negra portuguesa que se chama Grada Quilomba. A Grada Quilomba tem a psicanálise como referência, só que ela torce a psicanálise, no bom sentido, para mostrar o que é, por exemplo, o trauma de uma pessoa negra. Então, não é aquele trauma genérico, mas o que é o trauma de uma pessoa negra. Então, ela toma conceitos da psicanálise, mas ela toma os conceitos para olhar para eles a partir de uma realidade do racismo. Pega outra referência, o Fanon. O Fanon é um psicanalista antilhano, mas a psicanálise que ele trabalha é a do Lacan, a do Freud? Não é, não é. É a psicanálise do Fanon, um homem negro que vai olhar para as relações e vai tomar o racismo como um eixo para entender. Então, esse é um caminho. É inverter a lógica, né? Não é a teoria que fala sobre nós, somos nós que falamos sobre nós e dialogamos com a teoria. O outro caminho é a produção científica. O que a gente produz a partir de outros referenciais. E aí, referenciais decoloniais. Nós estudamos muito pouco dos autores latino-americanos, por exemplo. E tem um monte de estudo bom que dialoga com a nossa realidade. A gente precisa trazê-los para perto. Existem autores africanos contemporâneos produzindo coisas muito interessantes. A gente precisa conhecer e trazer para a formação. E tem um outro aspecto que é metodologia. A gente não pode trazer outros referenciais teóricos usando os métodos tradicionais. Não tem lógica. Então, a gente precisa buscar outros métodos. Eu vou dar um exemplo que é recente, é um livro que saiu agora, né? Foi lançado, está sendo lançado agora. É de uma estudiosa, uma pesquisadora negra. Ela é a mais velha de um mocambo do interior de São Paulo, Ivonete Alves. E ela constrói a tese dela toda no referencial amefricana. Então, mulheres africanas, afro-brasileiras, latino-americanas, afro-latino-americanas. Então, vem Lélia Gonzalez, vem Neuza, vem Cida Bento, vem mulheres de referência para os textos dela. E o modo como ela organiza a tese é fora dos padrões positivistas, porque ela vai entrelaçando a história dela com a história das outras mulheres do Mocambo, com as mulheres teóricas que ela usa como referência. Ela vai tecendo uma história que são várias histórias, que são histórias em 3 níveis, de uma mulher autora, de outras mulheres que se tornam igualmente autoras junto com ela, ou porque convivem com ela, ou porque ela as estuda. É um outro parâmetro. Saiu em livro, o livro se chama Malungas numa Tese. É uma aula de metodologia afrocentrada. Então, a gente precisa fazer isso, né? Não é abandonar, mas é como é... Não abandonar nada, mas o que a gente traz a mais? Quais são os autores que estão aí contemporâneos? Temos várias autoras e autores importantes hoje na psicologia, pessoas negras. A Cida Bento é uma, a Isildinha Nogueira é outra, a Eliane Costa é outra.
E eu poderia ficar aqui o resto do dia mencionando autoras e autores negros que a gente precisa aprender na graduação. E na escola, na educação básica, aprender a história da África. A história da África é a nossa história, inclusive. É a nossa história. E tem lei que obriga, né? A Lei 10.639, de 2003. E até hoje é uma dificuldade que as escolas ensinem a história da África. Eu tenho pesquisa sobre isso e a história da África entra no discurso, mas não entra nas práticas. As pessoas falam que fazem, mas não fazem. A gente tem acho que uma mania, uma tendência de querer que a realidade se molde às nossas convicções, às nossas teorias, quando, de fato, o mundo é muito maior que isso, e uma mudança, conceito marxista básico, uma mudança na infraestrutura, reflete uma mudança na superestrutura. Então, os pensamentos têm que mudar. Os pensamentos têm que mudar e a gente precisa entender que não vem fácil. O poder se protege, a branquitude se protege, não é? E protege seus privilégios. Então, nada vem fácil. Não vem fácil para os movimentos, não vem fácil para as mulheres e homens negros no trabalho, não vem fácil para as crianças negras, para os estudantes negros, e nem para quem pesquisa racismo. Mas não é uma questão de ser fácil ou ser difícil, é uma questão de necessário. Inclusive, esse é um debate que a gente está ouvindo assim, muito pouco na campanha eleitoral. Ouve falar sobre violência nas escolas, mas o racismo em si ninguém está ainda tocando, pelo menos assim, nas campanhas de São Paulo, que eu acompanho mais, do Rio de Janeiro, algo assim, ainda subliminar nessa não puseram ainda o dedo nessa ferida com tudo, né? Não. E vamos dizer, é um lugar de delicadezas. Por quê? Porque os candidatos, muitos deles vão ter um certo temor de falar disso diretamente, com medo de perder voto. Mas quem tem medo de perder voto da branquitude vai perder um monte de votos do povo negro. Então, é bom avaliar isso bem, né? E um outro problema é que fala-se de violência, fala-se muito violência na escola e fala-se como se fosse uma questão de bullying. Bullying é um termo que não só é inútil, eu diria que ele é mais prejudicial do que útil, porque se joga nesse caldeirãozinho do bullying muitas formas de violência, sem entender que por trás dela estão os preconceitos, está o racismo, está o machismo, né? Então, quando você não trata a violência como se fosse uma coisa do indivíduo, do sujeito individual, que você vai ter que lidar com aquela pessoinha ou com aquele grupinho, você não está lidando com a violência, né? Por quê? Porque você não está lidando com o machismo, você não está lidando com o racismo, você está só fazendo perfumaria e catarse. Isso não ajuda a enfrentar as violências, nem a melhorar a escola. Verdade. Me dá uma bronca, me dá uma gana, como dizia minha avó, quando eu tenho esses termos da moda, né? Bullying, burnout, péssima condição de trabalho virou um problema seu pessoal. Isso. Vale o mesmo para questões das escolas. Mas pegando especificamente essa questão, né, que também é uma área que você estuda bastante, o projeto da psicologia nas escolas, né? Só para contextualizar aqui quem nos ouve, por acaso, não tá? Isso é um projeto que institui a obrigatoriedade de ter psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Levou quase 2 décadas tramitando no Congresso, é uma luta longa, né? Quando chegou ainda, foi aprovado em 2019, ainda aquele outro presidente lá, né? Vetou, teve uma briga para tirar veto, foi ver a pandemia, ou seja, é um projeto que ainda não está ainda em nível nacional implementado. E nós temos aqui em São Paulo, nível do Estado, que o governador Tarcísio fez.
a Assembleia havia aprovado um concurso público para se ter psicólogos assistentes, ele barrou e contratou uma empresa que não tem especialidade na área e que aí ficou, inclusive o sindicato já fez matérias, denunciou, né, tentou negociar condições de trabalho péssimas, condições de estudo. Como é que você avalia, assim, tanto o projeto de ter psicólogos na escola, e seria o ideal ter um para cada local, mas não se tem, e esse projeto específico do Estado de São Paulo? Então, primeiro da lei, do projeto nacional, 19 anos, arquiva, desarquiva, negocia. No projeto inicial, era um psicólogo e um assistente social por escola. Mas no processo de negociação, a gente entendeu, e isso foi conversado muito com as nossas categorias, que esse projeto não passava de jeito nenhum, porque vários municípios com poucos recursos não teriam como cumprir. E aí o que a gente negociou e o que ficou a lei são psicólogos e assistentes sociais no sistema de educação básica. E aí cada município, cada estado vai organizar segundo o número de escolas, o tamanho das escolas, aí é uma organização do município ou do estado. Mas é muito claro que é no sistema de educação básica. Por que eu estou falando isso? Porque não é um projeto da saúde, tá certo? Tem maior respeito pelas políticas de saúde, mas não são as políticas de saúde que dão conta da complexidade da escola. Então, são profissionais da educação. Isso é muito importante. Bom, beleza. Um dos pontos que a gente... E realmente você tem razão. Nós estamos ainda em diálogo constante com os municípios e estados, ajudando na regulamentação, na construção do texto de lei municipal, porque tem que criar o cargo. E, criado o cargo, a nossa luta é concurso público. Por quê? Porque são profissionais do sistema. Ser do sistema tem que ser concursado. Esta é a lei. E é nisso que a gente trabalha. É assim que a gente dialoga com quem quer nos ouvir, o que não é o caso do Estado de São Paulo. Embora a gente busque o diálogo, o fato é que a opção do governador foi, primeiro, por não nos ouvir, e segundo, pelo trabalho precarizado, né? Por contratar uma empresa terceirizada. Isso não atende à lei. Não atende porque ele não inclui assistentes sociais, não atende porque não é isso que a lei manda, tá certo? A lei manda que sejam profissionais do sistema e não empregados de uma empresa terceirizada. Essa opção, ela não só ela não atende à lei, como ela é desrespeitosa com a escola, com a educação, com a criança e o jovem e com os profissionais. Então, assim, o projeto do Estado não atende e não favorece a escola. E ele vem nessa pegada de não, vamos resolver os problemas da escola, resolvemos os problemas individuais dos professores e dos alunos. Não é assim, não é isso. Os problemas da escola têm a ver com o próprio funcionamento do sistema. Não adianta você querer consertar pecinha por pecinha. É a engrenagem que não funciona. Então, acho não é um consultório particular a escola, né? Não é um consultório particular, não é isso. Eu já vi projeto de lei querendo botar divã em cada escola. Não é isso. A lei não é para fazer atendimento clínico individual. A clínica tem o seu lugar, a sua importância. A gente deve dialogar com a saúde, mas o lugar da clínica não é a escola. O lugar da escola é a psicologia escolar. Então, isso precisa ser entendido. Né? Que nós, psicólogos, não vão para a escola para fazer atendimento. Não é isso. Até porque
pelo projeto e pelas nossas referências, a gente vai estar na escola para atuar em todos os níveis de ação da escola, na organização do projeto pedagógico, na discussão com a equipe escolar sobre metodologia de ensino, estratégia de avaliação, colocar nosso conhecimento sobre psicologia do desenvolvimento de aprendizagem à disposição dos professores para construir junto, atuar junto na promoção de convivência escolar democrática, no enfrentamento de preconceito e violência, na relação família e escola, né? Na promoção de participação estudantil e, claro, problemas pontuais sempre vão acontecer. O conflito faz parte de qualquer instituição, mas como você enfrenta o conflito é para onde você olha. Se você vai olhar para o indivíduo descolado da realidade, ou você vai olhar para o sujeito dentro de uma realidade e de um lugar em que todo mundo vai sentar junto para resolver. Eu acho que é isso. O projeto do Estado não atende a nada disso. E ele se espelha num projeto anterior do município, que fez a mesma coisa, que abriu pregão para contratar empresa, para que contrataria psicólogos para atender online. Então, não é isso. Psicologia escolar não é isso, e a lei não é isso. Então, assim, vamos continuar batendo na porta do governo do Estado? Vamos. Né? E vamos bater na porta dos candidatos agora a prefeitos do país inteiro e vamos perguntar, e aí? E aí, qual é a sua? Né? Qual é a sua? Como é que está na sua cidade? E se não está implantado, como é que vai ser? E vamos bater na porta para indagar sobre o racismo. Hoje são mais de 500 mil psicólogos registrados no Conselho Federal. Hoje temos mais de 2 mil cursos de psicologia. Olha quantos estudantes. Tem muita gente para a gente agregar, organizar e bater na porta dos políticos para dizer quantos somos, quem somos e quais são as lutas. E com certeza, esse projeto do governo do Estado de São Paulo, além de ser uma excrescência que foge ao que diz a lei, coloca um número muito limitado de profissionais. Então, tem psicólogo, psicóloga que atende 4, 5 escolas, uma área grande. As escolas têm 3 turnos. Quer dizer, é absolutamente possível fazer um trabalho continuado nesse sentido. Mas, para a gente terminar, eu só queria fazer uma reflexão com a senhora. Eu acho que essa questão da escola, né, que nós estamos falando aqui de psicologia, obviamente, um bom trabalho, como se prevê os estudos ali, dentro da escola, tem um impacto positivo, com certeza, nas escolas, mas também eu acho que tem um impacto na própria psicologia, né? Na hora que os profissionais vão a campo, vão se defrontar com esses problemas, sai dessa questão do individualismo, que foi uma característica durante muitos anos da psicologia, né? Agora tem se voltado mais para uma psicologia social. Então, você acha que, para a gente ir fechando, você acha que a psicologia também ela precisa compreender e reorganizar essas subjetividades individuais e coletivas? A psicologia precisa compreender. Eu sou vice-presidente da ABEP, da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. E essa é uma questão que a gente tem pautado na ABEP em todos os eventos, nos nossos eventos. A questão da escola e da educação está lá. A gente dialoga muito com a ABRAPE, porque pensar nossa atuação na escola implica diretamente a gente pensar na formação. Como é que a gente faz essa formação? Infelizmente, os nossos cursos de psicologia ainda eles têm um viés clínico muito forte, né? Então, algumas atuações elas ficam comprometidas, né? Por mais que hoje as nossas diretrizes definam a formação
competências, processos de trabalho, na cabeça de grande parte do nosso corpo docente, a cabeça ainda é dividida em áreas. E aí há um viés clínico preocupante, não pela clínica, né? Eu volto a repetir, eu não questiono o espaço da clínica na formação, mas eu questiono uma ênfase que deixa de lado políticas públicas importantíssimas, lugares que a psicologia precisa ocupar de forma qualificada. É o caso da escola, da educação. Então, é uma formação que precisa olhar para o sistema, precisa entender de lei, que a gente, em geral, não entende. Precisa entender de lei, precisa conhecer o cotidiano escolar, precisa saber atuar em equipe e precisa aprender com os professores. Então, acho que tem muita coisa para a gente aperfeiçoar na formação em psicologia. Eu conversei aqui com a doutora Ângela Soligo. Conversei, não, teve uma aula, na verdade, sobre como enfrentar questões complexas da nossa sociedade, desse contemporâneo, né, estranho que a gente vive, multifacetário. Doutora, lhe agradeço bastante a sua participação, suas reflexões. Estamos aqui juntos nessa caminhada aqui. Eu é que agradeço a oportunidade. Professora fala muito, né? Mas eu espero ter contribuído, eu estou à disposição para muitos outros diálogos e o SEMPSI é um grande parceiro da BEP e queremos continuar juntos. Vamos continuar com certeza. Pode sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade é um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos de São Paulo. Acabamos de comemorar 51 anos de fundação da entidade. Convido todos a nos conhecer nas redes sociais, assim, nos seguir no Spotify, no YouTube, no Instagram. Estamos aqui para refletir sobre as questões dessa sociedade, buscar entendimentos e soluções coletivas. Muito obrigado.